E Memphis Depay aceitou reduzir seu salário para renovar o contrato com o Corinthians. Mas calma, isso não significa que o holandês ficará depois da Copa do Mundo. É só um primeiro passo numa negociação das mais complicadas. Só para explicar para você que o Corinthians gasta hoje 6 milhões de reais por mês com um atleta e pretende pagar, em caso de renovação, apenas os 42 milhões de reais de dívida que tem por conta de bônus relacionados a títulos, a jogos, gols e assistências. A ideia do presidente Osmar Stabile é dividir 42 milhões de reais ao longo de 24 meses de contrato. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, então o Memphis jogaria de graça, não teria mais salário? A proposta feita pelo Corinthians ao Memphis é de que ele reduza esses 6 milhões de reais por mês para algo na casa de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais mensais e que um parceiro ou até dois parceiros assumam a responsabilidade em relação a essas cifras. Abre aspas para Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians. O Memphis entendeu claramente e aceitou que, para permanecer no clube, o contrato não vai ser repetido. Vai ter que ser uma condição consideravelmente menor, diferente da atual. E agora estamos tentando viabilizar isso com os parceiros. Entrevista do Marcelo Paz a Marília Ruiz e Fábio Piper. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com o presidente Osmar Stabile e perguntei se o Corinthians já encontrou parceiros dispostos a bancar o salário do Memphis. A resposta dele foi: só se a imprensa está sabendo coisas que eu ainda não sei. A verdade é que o Memphis topou baixar seus custos, o Corinthians segue na procura de gente disposta a colocar grana, mas, enquanto isso, o Memphis e seu staff trabalham com a possibilidade de buscar outras ofertas no exterior para ganhar perto dos 6 milhões de reais atuais. Ainda que ele tenha sinalizado que topa ficar ganhando menos, isso não impede que ele esteja aberto a outras propostas e um bom desempenho na Copa do Mundo pode ser decisivo. Para completar sobre o Timão, registrar que o Corinthians ficou no empate em 1-1 na noite dessa quarta-feira em jogo da Libertadores da América, com direito a mais um gol salvador de Gustavo Henrique, 3 gols do zagueiro em 4 partidas da Libertadores da América. Resultado de empate na Colômbia contra o Santa Fé manteve o Corinthians na liderança e bem perto da classificação. Corinthians tem 10 pontos, Platense tem 6, Santa Fé tem 2 e Peñarol tem 1. Platense e Peñarol se enfrentam nessa quinta-feira. A última, Vitinho foi cortado do banco de reservas sem motivo divulgado. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. O André, velho, cara, como ele fez um jogo hoje, impressionante, né, de ruim. Primeira coisa, cara, o André, ele tem saúde física, só que ele tá mala. Hoje, eu posso citar 2 lances que ele perdeu a bola e voltou andando. Pô, velho, uma coisa que eu sei por apuração que o Diniz mais pede é solidariedade. Vocês podem atacar, mas todos vão voltar. O Lingard não volta. O Lingard, ele tá lá no meio, ele tem que recompor. Ele não consegue, ele não faz isso porque ele não consegue. Não é porque ele não quer. O André me dá a impressão que ele não quer. Vou repetir, tô usando o Lingard de exemplo. O Lingard marca aberto na esquerda e ataca por dentro. Então, quando ele ataca por dentro e às vezes o Corinthians perde a bola, ele tem que voltar e recompor. Ele não consegue, ele não faz. Mas ele não faz porque ele não consegue. O André me passa a impressão que não faz porque não quer. Eu não sei se eu posso estar errado. Mas pode ser que alguém aqui tenha essa mesma visão do que eu. Antes dele dançar o Michael Jackson, antes de tudo isso, eu falei que lá dentro do Corinthians já ninguém estava aguentando mais ele, porque nos treinos ele já estava trotando. Depois vieram Michael Jackson, expulsão. Entendeu? Por quê? Tá mascarado. Tá achando que é craque. Gente, o time do Corinthians não tem um craque sequer. Não tem. O time do Corinthians não é um dos piores. Senão não tinha ganhado a Copa do Brasil. É um time bom. O elenco não é bom. O time é bom. Mas não tem craque pra mim. Porque pra mim nenhum jogador do Corinthians é craque. Porque eu tenho a minha maneira de analisar o que é craque. Agora, o tal do André acha que é craque. Entendeu? Acha que é craque. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Samir, você foi contra a venda do André. Eu fui e você também. O único que não foi contra foi o Paes e talvez os oportunistas agora. Todo mundo foi contra. E repito, o André, pelo que está jogando hoje, pega essa, meu irmão, o André, pelo que ele está jogando hoje,
eu não venderia por aquela proposta do Milan. Aquela proposta do Milan é querer se aproveitar, sabe? Sabe que tem gente sem vergonha nesse mundo que se aproveita se aproveita dos pobres. É de um, sabe? É um insulto, porque quer se aproveitar de quem tá mal financeiramente, todos sabem. Até porque, coincidentemente, uma semana ou 10 dias antes, o Marcelo Paes dá uma entrevista e diz que precisa vender jogadores e cita o André. E depois a proposta chega, e depois ele diz que tinha que ser vendido. Entendeu? Coincidentemente. É coincidência. E aí chega uma proposta que é uma proposta de 15 milhões de euros. Essa proposta não chegou nem a 17, ela era 15. E prestem atenção, 5 milhões em 2026, 5 milhões em 2027, 5 milhões em 2028. Você sabe o que são 5 milhões para o Corinthians? Um mês de folha salarial, um mês da folha salarial. Pelo que o André joga hoje, eu não vendo ele por esse valor. Para pagar um mês da folha? Para pagar um mês da folha e eu ver o Alex Santana jogando amanhã? Eu não vendo. Então, uma coisa para mim não tem nada a ver com a outra. Jogou mal. Tô criticando. Tá mascaradinho. Mas eu não venderia. Não volto atrás. Para mim, não dá para vender. Não dá para você vender um cara para pagar em 3 anos, velho. Se o Milan tivesse oferecido 17 milhões de euros à vista, beleza, você tá precisando, o cara não tá jogando nada, você vende. Se o Milan chegasse agora, 17 milhões de euros à vista, talvez alguém poderia analisar agora. Que 5, 5 e 5 e 2 por metas. Ah, velho, sinceramente, deixa o André aí. Mesmo hoje. Ele tá jogando bem? Não tá jogando bem, isso é outra história. Isso é outra história. Agora, ele não tá jogando bem porque não foi vendido, ou ele não foi vendido porque não tá jogando bem? Cara, o André é recuperável. Porque o André é aqui, ó. O problema do André tá aqui, eu tenho certeza disso. Porque ele é bom jogador. Não é craque, mas é bom. Agora, se alguém recuperar esse menino, ninguém vai vir aqui pra mim a bater palma. Porque eu sou pressionado pra caramba pra acabar com ele e dizer, vende esse moleque, marrento. Eu tô aqui, ó, firme e forte, não cedendo a pressão. Eu quero ver se alguém vai chegar e falar assim, ó, sabe, parabéns pela postura. Criticou, mas disse que não tinha que ser vendido, e disse que não tinha que encostar, que tinha que recuperar. Essa é a minha visão sobre o André ainda. Pode no final realmente ele ser uma droga de jogador. Aí beleza. Aí eu chego aqui e falo pra vocês, errei. Não tem problema nenhum. O Marcelo Paes hoje causou um alvoroço na torcida ao dar uma entrevista a Marília Ruiz e dizer que o Memphis entende que para renovar com o Corinthians precisa ser por menos e que ele aceita. Cara, eu acho que o Marcelo Paes agora vai ter que brigar até o fim por essa renovação do Memphis para que ela aconteça. Porque eu, sinceramente, quando eu vou conversar com os dirigentes do Corinthians, cara, parece que é outro clube, velho. E sabe o que? Talvez você não queira me dar razão, e não tem problema nenhum. Eu não tô aqui para agradar todo mundo ou para, né, ser feliz com a aprovação de todos. Isso nunca ninguém conseguiu. Acho que toda unanimidade é burra. Mas lembra quando o Marcelo Paes encaminhou a contratação do Rony? Lembra quando o Marcelo Paes encaminhou a contratação do Júnior Santos? Lembra quando o Marcelo Paes encaminhou a contratação do Alisson? Lembra quando o Marcelo Paes encaminhou a contratação do Kaique do Bahia? Vocês lembram do que eu falei? Nenhum desses vem. Então tá 4-0 para mim. Se o Memphis ficar, vai estar 4-1 para mim. Porque eu falei que aqueles 4 não iam jogar no Corinthians. E o Marcelo Paes lá, bancando, né? Negociando, tal. Então assim, o que eu tô falando para vocês é que quando eu pego o meu telefone, ligo para uma fonte importante e falo, o Marcelo Paes falou isso, é verdade? As fontes falam, não tô sabendo. Eu tinha vontade de falar quem era, só para vocês verem que eu não tô pra brincadeira. Sabe, o Memphis não abaixou nada, não falou nada. Ele até falou, não, é verdade, né? Vamos rever esse contrato aí, vamos. Mas ele não falou. E uma fonte do Corinthians me diz o seguinte, sabe, uma fonte do CT, se ele baixar, ele vai baixar de 6 para 4. Eu não sei se essa pessoa ouviu isso do Memphis. Não sei, mas ela falou. Agora, do Parque São Jorge, de quem assina, eles falaram para mim que eles não têm essa informação. Entendeu? Então, cara, ou Marcelo Paes é aqueles políticos, né, que vivem em ano de campanha, eu não sei.
Ou ele sabe algo que eu não sei. Pode ser que realmente no final o Memphis renove com ele brilhando e vai ser 4-1 para mim, porque 4 jogadores eu falei que não vinha e ele achou que vinha, porque ele estava lá firmão negociando. As informações, eu não sei como descobriram, não sei como a ESPN e o GE descobriram e cravaram que os caras estavam contratados. Mas um repórter para cravar que um jogador está contratado, ele não crava, a fonte dele não é da cozinha, com todo respeito aos cozinheiros, porque se tem alguém que respeita o cozinheiro sou eu. Um gordinho sempre respeita os cozinheiros. Os chefes de cozinha são... Eu quero ter amizade com todos. O chefe Simba hoje é um dos melhores amigos que eu tenho. O gordinho sempre... Né, então, assim, não é falta de respeito com o cozinheiro. Mas quando um repórter crava que um jogador está contratado, ele não pegou essa informação do cozinheiro. Ele pegou de um alto dirigente do clube. Agora, eu tô aqui em respeito a você. Eu poderia fazer igual todo mundo faz. Ter uma página da internet e pôr a frase do Marcelo Paes lá, ou recortar e colocar lá, igual todo mundo faz. Eu não, eu vou trabalhar. Eu vou lá, ó. E aí, você viu a entrevista? Pô, teve gente falando pra mim, tá precisando é trabalhar. Se eu tivesse realmente confirmado isso, eu falaria aqui pra vocês, mas eu não confirmei. Deixa eu falar um negócio pra vocês. O Paz, ele joga contra o clube, joga a favor do Memphis nessas entrevistas. Ele pressionou o próprio clube agora. Minha modesta opinião, ele parece empresário do jogador. E não tô falando isso, pelo amor de Deus. É só assim, aparenta assim, a impressão que passa. Ele é o dirigente do Corinthians, eu sei disso. Mas assim, a impressão que dá é que parece que ele não tá do lado do Corinthians. Porque ele fala assim, ó, o jogador aceitou baixar, hein? Aceitou baixar, hein? Aí, Corinthians, agora vamos lá, hein? Vamos arrumar essa grana, hein? O jogador aceitou baixar. Ah, me poupe. Beijo no coração, depois dessa eu vou embora. Ó, o jogador aceitou baixar, hein? Vamos lá, Corinthians, agora, hein? Ô, meu irmão, vai pressionar outro clube. Deus abençoe suas vidas. Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.